amargor médio, intenso aroma frutado e floral, Classic IPA, da Odin, cervejaria de Petrópolis. Vamos conhecer. Eu tinha comprado uma IPA e uma Stout, mas acredito que melhor fazer as honras começando pela IPA. E vamos ver se ela é tão... ela corresponde ao que falam dela. Muito boa, muito boa. Não vai vir aquele amargor que você vai fazer careta, né? Mas é aquele amargor necessário, né? É um mínimo existencial. Aproveitando o ensejo, já que eu vou falar sobre o direito ao mínimo existencial e não ao direito ao mínimo existencial do amargor, né? Mas o mínimo existencial dos direitos fundamentais. Então, boa noite. O texto é de autoria do Ricardo Lobo Torres e eu vou enfocar aqui no capítulo 3, que fala um pouco da estrutura normativa do direito ao mínimo existencial. Nesse sentido, ele já de cara fala que não é nem um valor, nem um princípio, né? Não é um valor porque ele não vai possuir uma generalidade de abstração presente em outros valores, como da liberdade, igualdade, justiça, solidariedade, e não é um princípio também porque ele não é alvo, objeto de uma ponderação, de um sopesamento, justamente porque ele tem um conteúdo irredutível e ele não tem aquele caráter prima facie. Na realidade, ele tem um valor definitivo, né? Então, é o que então, porra? Se não é o valor, não é nem princípio, é o que? O Lobo Torres destaca que é uma regra, porque ele vai se aplicar por subsunção e vai constituir um direito definitivo e suscetível de sopesamento. Então ele coloca que é regra por exclusão, porque não é alvo de sopesamento e ponderação. Mas aí, desde cara, eu já coloco uma das minhas reflexões. No início do texto, dá uma estranheza assumir que é uma regra, mas depois ele vai desenvolver e vai ter um ponto específico que aí você pode até, de repente, dar determinada... consentir com essa questão. Mas eu aqui não acredito que um mínimo existencial seja algo que dê para subsumir, né? Pelo contrário, ele, se for para categorizaria como um meta-princípio, né? Que está presente em vários outros direitos, né? Existe um mínimo existencial da liberdade, existe um mínimo existencial da igualdade. Acredito que ele necessita de um predicado, né? Então, prefiro nessa linha, né? Que não é viável cogitar que é algo que deva ser subsumido. É que eu não gosto quando não aparece o rótulo, porque o rótulo é tão legalzinho. É um rótulo tão bonitinho. Não tem como ficar segurando também um negócio. Deixa eu ver se eu consigo algum suporte. Achei. Ó, contabilidade básica. Excelente livro para suporte. Espero que o Ricardo não esteja vendo, que é o Ricardo Ferreira, autor do livro. Mas aqui, eu acho que, já sobressai, ó. Porra, excelente. Achei a função do livro. O conteúdo é essencial, né? Para a gente saber o que é o que é conteúdo esse essencial do mínimo existencial. Primeiro, vamos passo a passo conceituar, né? O que é um conceito de um conteúdo existencial? Seria aquele núcleo irrestringível dos direitos fundamentais. E aqui entra tanto os direitos de liberdade ou os direitos sociais, que vai constituir aqui um limite para a atuação do Estado. Aqui é bom deixar pontuado que direitos fundamentais são diferentes de direitos sociais, né? A gente vai voltar a isso mais na frente, mas é necessário para a gente não confundir o que é policy e o que é principle, o que seria um valor fundamental e o que seria a política pública, né? Então, de qualquer forma, vai existir um núcleo intocável
desses direitos, que com certeza vai ser um limite para a atuação do Estado e também, por que não dizer, em uma indução para a atuação do Estado, né? Ao mesmo tempo que é um bloqueio, ele vai lá e cutuca o Estado para agir, né? E aí também a gente precisa, para saber se tem um conteúdo essencial, a gente precisa saber que eles existem justamente por causa das restrições aos direitos fundamentais. E essa restrição ela vai possuir um significado da intervenção, da redução, da limitação, que no tocante ao mínimo existencial seria uma restrição proibida para o Estado, seja na forma de uma intervenção individual, né? Aqui entra ato administrativo, por uma decisão judicial, ou também por um ato geral. Aqui entra lei, regulamento, estatuto, enfim. Uma observação que ele coloca é que o âmbito da proteção dos direitos fundamentais está em relação direta e constante tensão com as restrições. E aí vem a observação: quanto maior for o campo de proteção, maior a possibilidade do Estado intervir. Quanto menor for o campo de proteção, menor a possibilidade de haver um conflito do Estado e dos direitos fundamentais. Né? Isso é uma visualização aqui. Quanto mais direito esse direito fundamental estiver com maior alcance, com maior extensão, quanto mais medidas, né, forem necessárias para resguardar esse direito, né, maior ele vai estar suscetível mais ele vai estar suscetível à atuação do Estado, porque com certeza uma hora ou outra ele vai esbarrar em outro direito. Enfim, aí vai existir aqui realmente a questão do sopesamento, que não é aplicável ao mínimo existencial, mas ao direito em si. Ao que não é o mínimo existencial, é aplicável sim o sopesamento para saber o que se aplica ou o que não se aplica. Duas são as teorias que vão tentar explicar essa questão da restrição, dessa intervenção. O IBU dela é 45. Por isso que o amargor é médio, mas ela é bem intensa, o sabor ela é muito filtrada, límpida, excelente cerveja, não é suja. Boa cervejaria é assim. Teoria interna, que vai explicar a questão do mínimo existencial, ela tem uma forte intervenção, uma forte conotação com intervencionismo estatal e com posições comunitaristas. Para essa teoria, não vai existir uma restrição aos direitos fundamentais. A ideia central é baseada na ideia do Peter Harber, que o conteúdo dos direitos fundamentais não eles vão se conter em limites imanentes insuscetíveis de ponderação. Isso é, esses limites imanentes eles vão ser limites que vão corresponder ao conteúdo essencial. Isso é o que vão abranger a esse conteúdo. Vou fazer uma correção no meu resumo aqui, que é meu apoio, né? Lógico que eu não saio falando essas coisas aleatoriamente na minha cabeça. Poderia falar aleatoriamente se eu quisesse fazer um vídeo mais curto, mas como eu quero, o objetivo é fazer um vídeo mais longo, né? Mais analítico, né? Não é fazer rios aqui, eu não estou aqui para fazer rios. E eu preciso de um resumo, né? Preciso de tópicos, preciso de algo que me oriente. E a teoria externa, fechado esses parênteses aqui para explicar, porque às vezes eu vou fazer esse resumo e corrigir alguma coisa que está errado, né? E aí, enfim, eu dou essas pausas aqui, que também é para respirar um pouco, mas voltando para explicar o que é a teoria externa, essa teoria sim que vai considerar a questão do mínimo existencial como algo que deva ser, que não possa ser restringível, né? Mas de forma arbitrária, né? Existem duas restrições que podem acontecer em direitos fundamentais, e não aqui ao mínimo existencial, porque o mínimo existencial é justamente algo que vai ser preservado. A restrição vai poder ser diretamente constitucional, ou seja, vai ser um mandamento próprio constitucional que vai limitar esse direito fundamental. Que a gente pega o direito à propriedade, lógico que ela tem que satisfazer a função social, então essa seria uma restrição ao direito fundamental, a necessidade de satisfação da função social. E tem outros direitos imanentes e indiretamente restritos, indiretamente, que vão sofrer a intervenção
e são expressados aqui nas cláusulas de reserva, que são as normas que a gente vê com as normas de eficácia contida, que esses direitos seriam restringíveis por lei, por lei. Então, essa teoria está ligada à defesa do individualismo, à defesa da liberdade, vai se basear na ideia de que os direitos fundamentais vão ser restringíveis, sim, por intervenções exteriores de conteúdo essencial. Então, veja, basicamente nessas duas teorias, é que uma vai considerar o direito fundamental como algo quase absoluto, ilimitado, na teoria interna. E a teoria externa, ela vai admitir algumas restrições. Então, vamos estudar um pouco cada teoria, o que fala mais especificamente sobre o mínimo existencial no de respeito ao conteúdo dos direitos fundamentais. Para a teoria interna, então, esse mínimo existencial não vai fazer o menor sentido, porque os direitos fundamentais eles não são restringíveis, né? Uma vez que uma vez que esse conteúdo desse essencial vai abranger a totalidade do ordenamento, vai seguir que o mínimo existencial ele vai se confundir com o máximo social. Ou seja, a gente vai ter direitos fundamentais, direitos sociais, eles vão estar todos intrincados. E o conteúdo essencial vai abranger todo o ordenamento. Então, tudo é direito fundamental, né, no caso. Seria aquela Constituição vista como genônima, que tudo vai radiar de direitos fundamentais, qualquer artiguinho ali vai estar representando o direito fundamental, e aí vai ser algo que não vai ser restringível, e aí a gente vê aquela questão toda de judicialização, né, dos direitos fundamentais, uma vez que todos eles já vão estar constitucionalizados. E vai colocar aqui, né, que a diferença básica dos direitos fundamentais e dos direitos sociais não vai ser uma diferença na essência, porque tanto um direito à propriedade como um direito à educação, né, eles vão estar intrinsecamente ligados à ideia de dignidade da pessoa humana. Mas essa diferença vai ser em grau. Enquanto o direito da propriedade deve abranger assim uma pessoa só, deu direito fundamental à propriedade. Ok, isso dá para entender, é o meu direito. Agora, a questão do direito à educação, ela abrange mais de uma pessoa, são direitos transindividuais que variam de forma de grau, né? A questão abrange mais de uma pessoa, uma pluralidade de indivíduos, né? E por essa razão, elas não vão se distinguir, né? Esses direitos sociais não vai se distinguir dos direitos fundamentais, apenas no que diz respeito exatamente ao alcance, né? Ao grau. Mas a essência basicamente é a mesma, de garantir a dignidade aí do indivíduo. Mas, para a teoria externa, né? E aqui contextualizando que o conteúdo essencial, que seria o núcleo irredutível dos direitos fundamentais, e aí vai ser resultante das ponderações, restrições, vocês vão ver que a gente vai estar querendo chegar nas ideias do Alex, vai coincidir com a base do mínimo existencial, que é a parcela indisponível dos direitos fundamentais. Se for restringido além desse mínimo existencial, né, vai desaparecer a possibilidade de se viver com dignidade, né? Então, o Alex desenvolveu um modelo de ponderação, lógico. Só que agora vai envolver uma escala de 1 a 8, né? Para equacionar esses direitos mínimos como o conteúdo essencial dos direitos fundamentais, e vai distinguir entre o mínimo existencial ou direitos mínimos dos fundamentais sociais e os direitos fundamentais sociais, né? Então veja que ele coloca os direitos fundamentais como os direitos fundamentais individuais, né, aqui, ou direitos mínimos dos fundamentais sociais e os direitos fundamentais sociais. Tanto esses dois direitos, eles vão ser ponderados numa escala de estrutura de normas que vai variar de 1 a 8. No 1, que vai ser o mínimo existencial mesmo, vai haver a possibilidade do controle jurisdicional, que aí vai ter a questão do direito subjetivo sendo aplicado ao mínimo existencial. Na escala, quando chega no 8, vai haver um maior grau de discricionariedade, e aqui é uma impossibilidade absoluta do controle judicial, porque é aplicável àqueles direitos objetivos
prima facie, né, o que vão ser os princípios relativos aos direitos sociais, que vão ser comandos de otimização. Então aqui a gente vê do principle ao policy, o que é princípio absoluto, valor fundamental, dignidade, e o que é política pública, né? O que é política pública, naturalmente, vai ter um menor controle jurisdicional, porque não cabe ao Poder Judiciário, ou não caberia, como a gente vai ver o que essa mudança de paradigma que vem acontecendo, fazer esse controle das políticas públicas, né? Mas aí a gente voltando para aquela questão que o Lobo Torres acha que é regra, o mínimo existencial, porque esse modelo de ponderação vai consistir, consequentemente, em transformar os direitos prima facie, que são abertos, que são esses direitos fundamentais sociais, indeterminados ou excessivos, em direitos definitivos, ou seja, em regras, em algo que é tudo ou nada, né? Que são aplicáveis de qualquer forma, né? E são aplicáveis sem nenhuma ponderação, que é o que estaria na escala 1, nessa escala de ponderação, né? Então veja que por isso que para o Lobo Torres o mínimo existencial não seria nem princípio nem valor, mas seria a regra. E eu, no final, o Lobo Torres vai observar que, embora o mínimo existencial vai estar compreendido no conteúdo essencial dos direitos fundamentais, a recíproca não vai ser necessariamente verdadeira, né? Porque não é qualquer conteúdo que vai se transformar em mínimo existencial. Se faltar a nota que vai especificar ali o direito de existência digna, aquilo ali não vai ser direito fundamental. Então não vai ter mínimo existencial, porque nem todos os direitos são direitos fundamentais, né? Mas ele faz uma observação aqui no tocante ao direito de intimidade e à prestação pública de moradia popular. Vejam que quando tem uma moradia popular, como é que você vai garantir o direito à intimidade, né? E aí você vai ver que vai ser restringível esse direito da intimidade, porque nesse caso, o mínimo existencial do direito à intimidade não vai ser aplicável, porque existe um outro valor, né? E aqui vai ter que aplicar a ponderação, né? Por isso que não dá para ser regra esse mínimo existencial. Eu imagino que é difícil de aceitar o direito existencial como regra só se fizer uma abstração de que o direito à intimidade não fosse um direito fundamental, mas no caso né? Mas enfim, é lógico que quem está numa moradia pública, né, numa moradia popular, vai sim ter uma outra percepção do direito à intimidade do que quem tem a sua casa própria e privada, né? E goza de todos os atributos inerentes ao direito à intimidade. E aí, por fim, nessa questão aí da teoria externa, ele vai observar que os direitos sociais, que são os prestacionais, que excedem o meio existencial, não serão, como não sendo fundamentais, eles vão estar abertos sim às restrições do legislador democrático, justamente porque é policy, né? É política pública e não é princípio fundamental. Foi muito boa mesmo, vale. Ela foi R$30, comprei numa lojinha onde eu tive que comprar umas garrafas, porque eu vou engarrafar a minha safra de IPA esse final de semana. E aí tinha uma dessa lá. Aí ele falou pra comprar essa IPA e a Stout. Cara, show de bola essa IPA. Sinceramente, tô tirando o chapéu aqui pra ela. Mas enfim, voltando ao que interessa, né? Voltando à segunda coisa que interessa. Vamos falar um pouco dos limites tanto a restrição, né, dos direitos fundamentais, quanto ao limite dessa restrição. Mas gaguejei agora. Em primeiro lugar, falar um pouco sobre o conteúdo essencial como garantia, que é justamente falar sobre esse limite intransponível para restrições por parte do Estado, que tem característica de garantia.
esse limite intransponível. E aí 3 teorias vão ser desenvolvidas: a relativa e a absoluta. E qual é a outra? Lógico, sempre uma teoria mista, né? Então, sempre vê algo balanceando, né? Nessa segunda teoria relativa, o conteúdo essencial resulta de uma ponderação. Uma vez que vai pressupor o caráter de princípio das normas de direito fundamental, a garantia do conteúdo essencial vai se reduzir ao princípio da proporcionalidade e vai permitir restrições em que nada deixam do direito fundamental com base na aplicação do princípio da proporcionalidade. E aqui reside objeções teleológicas, né, sobre a questão das restrições, porque uma vez que é admissível a ponderação, veja se o caos não está instaurado para uma ponderação sempre em prol de direitos coletivos em face a direitos individuais. Se o teu direito individual estiver em jogo contra direitos coletivos, nessa percepção da teoria relativa, em que o mínimo existencial vai resultar de uma ponderação, meu amigo, você está fudido, porque o que vai prevalecer é o direito coletivo, justamente porque guarda um resquício utilitário nessa visão da teoria relativista. Sempre que entrar em contato, né, por exemplo, o direito da sua propriedade, né, a um direito de moradia, né, sei lá, o teu direito aí, tu tem uma propriedade que é produtiva, que tá ok, beleza, mas tem 500 outras pessoas sem terras ali querendo, né, um pedacinho da tua terra, mordar um pedaço da tua terra. Se tiver um embate desse, ainda que a sua terra seja produtiva, meu amigo, tu perdeu a terra, porque vai valorizar o direito das pessoas, né, de mais gente, né, mais gente vai ser beneficiada com isso, já que o teu mínimo existencial, né, o teu mínimo existencial, o teu direito à propriedade, ainda que cumpra a função social, vai ser restringível ou vai ser objeto de ponderação. E aqui, quando a ponderação entra em conflito com direitos coletivos, a questão se torna muito mais delicada. Então, essa teoria relativa ela tem que ser vista com um pouco de ressalva, a meu entender. Por quê? Ela pode causar distorções em direitos fundamentais individuais. E aqui veja-se direitos de liberdade, direitos políticos, né? Por exemplo, o direito à sua intimidade ou o direito de todo mundo saber o que acontece na vida de todo mundo, sei lá, suponha que existisse um direito assim, o direito de todo mundo saber o que acontece na vida de todo mundo iria prevalecer e dane-se a sua intimidade, né? Então perceba que os direitos individuais, né, e que são importantíssimos, né, eles são ameaçados para essa teoria relativa, né? Em contrapartida, para explicar esse conteúdo essencial como garantia, vai haver aqui a teoria absoluta, na qual vai propor que vai existir um núcleo de cada direito fundamental que em nenhum caso vai poder ser objeto de intervenção, não se sujeitando à ponderação. E aqui o Lobo Torres não fala aqui nesse tópico especificamente, mas acredito que seja a visão que seja compatível com o que ele propõe logo no começo. Que ele vai falar que se a norma de direito fundamental não pode ser ponderada, então representam regras. E aqui o Tribunal Constitucional da Alemanha, em uma postura anti-utilitarista, já assentou que sequer interesses dominantes de uma comunidade podem justificar uma intervenção no conteúdo absolutamente protegido pela configuração da vida privada. Então veja, que é quase um alívio aqui aquela questão da teoria relativa em que o seu direito individual estaria em jogo quando se confrontaria com o direito social. Então é uma teoria que preserva mais a eficácia dos seus direitos individuais. Por outro lado, e aí vai vir a teoria mista, né, tentando harmonizar,
vai pressupor que vão preservar o caráter absoluto do conteúdo relativo e essencial, mas conforme a norma apareça como ou regra, ou princípio, ou policy. E aqui policy é na visão de Dworkin que ele insere a policy do lado de regras e princípios, mas é algo que não é princípio, mas que se abre para a ponderação. E aqui para Alex, nas circunstâncias normais, aqui pode-se falar em uma proteção absoluta ao conteúdo essencial. Mas, sem embargo, a convicção de direitos que nunca vão ser desprezados, nem sob circunstâncias extremas, pode ser considerada de forma vinculante para um indivíduo que tem a liberdade de sacrificar para determinados princípios, mas que não vai poder se valer desse ponto de vista do direito constitucional. E essa teoria vai pressupor que a liberdade ela não é total e ilimitada, porque se contrasta com uma necessidade. 2, vai se limitar pelo direito. E 3, vai coincidir com características essenciais do ser humano. Então, a Declaração dos Direitos do Homem de 1789 disse bem quando os direitos da liberdade compreendem a necessidade da delimitação da liberdade do outro. Então, teu direito termina quando o do outro começa. Então, basicamente, a explicação do conteúdo mínimo, do mínimo existencial para essa teoria mista, eu acho que ela se explica muito bem por essa questão do o teu conteúdo mínimo do seu direito fundamental se esgota quando o próximo começa, né? E aqui vai ser admissível, sim, falar em direito absoluto, mas esse direito absoluto não significa direito ilimitado, uma vez que o seu direito vai poder ser restringido por alguns constrangimentos legais. E aqui o Lobo Torres vai argumentar que os direitos absolutos vão ser aqueles que se valem de forma categórica dos limites traçados pela própria Constituição, e vão afastar a intervenção estatal. Então, o Constituinte elegeu alguns direitos que são insuscetíveis dessa intervenção, por opção, né, da Assembleia Constituinte lá. E os direitos absolutos vão sujeitar, sim, a limitações, mas as limitações que são apenas absolutas, que vão ser derivados da própria liberdade e da própria legalidade, que existe a necessidade de evitar contradições, no sentido de que essas limitações elas vão ter o objetivo não de destruir o núcleo do direito fundamental, mas de preservar, né? Imagina se o direito à propriedade, insisto nele, se não tivesse essa função de obedecer a função social, será que ele realmente seria um direito tão preservado, né? Se fosse um direito que fosse concedido de forma ilimitada, será que ele teria tanto seu valor, né? Então essas limitações elas evitam justamente a destruição dos direitos fundamentais, preservando em alguns casos aqui como a responsabilidade aqui imposta pela liberdade do pensamento, né? Não pode, é vedado o anonimato justamente para ter o direito de defesa, direito de resposta. Vai ter uma proibição de uma atividade política destrutiva da democracia, né? Imagina aí um direito de reunião sendo usufruído, né, para ter uma manifestação pró-tirania ou nazismo. Veja, é uma limitação antidemocrática, mas para preservar a democracia, né? Porque você está impedindo o pensamento de outra pessoa, mas justamente para preservar o pensamento da democracia. Ou outra, por exemplo, medidas de ordem pública e de segurança contra a própria violência. Você utilizar de uma repressão do monopólio da violência do poder estatal para reprimir, né, outros tipos de violência. E aí vai continuar a ideia
em relação aos limites desses limites. Porque esse conteúdo é essencial, sim. Tem um conteúdo do mínimo existencial que é essencial, sim. Mas vai ter um limite para essa essencialidade. E aí, alguns limites vão ser impostos pela própria restringibilidade, que é própria do princípio da proporcionalidade, aplicável aos direitos fundamentais e não ao mínimo existencial, né? O mínimo existencial é algo blindado à proporcionalidade, que a gente já viu, e também o limite desses limites vai ser imposto pelos instrumentos normativos utilizados pelo próprio Estado, que aqui vem a reserva de lei, que é evidenciado pelo princípio da legalidade, pela proibição do excesso. Enfim, a reserva de lei é um importante aspecto a ser analisado e basicamente vai ser visto pela reserva orçamentária, né? Mínimo existencial resultante das restrições realizadas sobre o princípio da reserva orçamentária. Os direitos fundamentais e o mínimo existencial, eles não vão se encontrar na discricionariedade do próprio poder administrativo, do poder executivo, da administração pública ou do poder legislativo, mas os direitos fundamentais e o mínimo existencial vão ser compreender, né, nas garantias tanto da liberdade, tanto da estrutura dos serviços públicos essenciais e da organização dos estabelecimentos públicos, né, hospitais, clínicas, escolas, enfim. E a superação da omissão legislativa ou da lacuna legislativa que se realiza aqui por instrumentos orçamentários, que vão ser esculpidos nas regras lá do 165, 166, 167, lá dos créditos adicionais, né? Vão ser sim limites para a execução de determinada política ou não, ou para determinada prestação ou não, né? E essa operação legislativa vai vir como algum remédio para alguma falta no orçamento, né? de alguma prestação. Mas fato que essa questão é frequentemente suscitada no Poder Judiciário, que ele é instado a se manifestar diversas vezes sobre alguma prestação estatal. E aqui tem que frisar que o Judiciário ele vai reconhecer a intangibilidade do mínimo existencial, mas ele não vai poder, de certa forma, agir, né? Liberar o orçamento para ser cumprida alguma prestação. Ele vai decretar, né? E determinar para os outros poderes que se pratiquem os atos cabíveis. E ele vai falar aqui, e aí pode haver alguma controvérsia, que nesse aspecto não se trata, a rigor, de uma judicialização das políticas públicas, porque as prestações dos mínimos existenciais não se compreendem nas garantias institucionais da liberdade, porque aqui não seria política pública, seria uma judicialização para que tenha um direito individual fundamental suprido aqui. O Lobo Torres vai destacar que o judiciário deve sempre respeitar as regras do direito orçamentário e, em caso de uma inexistência de verba, ou ele vai determinar que se abra um crédito suplementar ou especial, vai determinar isso para o executivo ou para o legislativo, ou vai determinar a inclusão no orçamento do ano seguinte. Sabe que não é assim, né? Não é assim que funciona. Não é, o Poder Judiciário chega e vai falar, no ano que vem coloque isso sobre a rúbrica tal. Não acontece isso. O mais comum, o Judiciário vai lá e determina a prestação jurisdicional, né? A prestação, enfim. Ele vai expor aqui um problema que veio com uma emenda constitucional, que é a questão do sequestro de recursos públicos, que foi uma anomalia introduzida no ordenamento que autoriza o pagamento da despesa sem que exista prévia autorização orçamentária. E isso aí vai estar no 78, parágrafo 4º da DCT, que é quando o presidente de algum tribunal pode requisitar ou determinar o sequestro de recursos financeiros para satisfazer alguma prestação, né?
E nesse sentido, o STJ já autorizou o bloqueio das contas públicas para o custeio de tratamentos indispensável de algum paciente para garantir o direito da vida da pessoa, né, e da dignidade. E também teve um juiz aqui no Rio de Janeiro que bloqueou recursos na época que o César Maia era prefeito porque ele não estava aplicando esses recursos, não tinha empenhado esses recursos, César Maia não empenhou esses recursos para construção de creches, né? Mas essa decisão de primeiro grau foi derrubada pelo desembargador, né, alegando que havia um risco assim de intromissão, de lesão às finanças públicas da prefeitura, né, comprometendo o planejamento orçamentário, que é de competência exclusiva do administrador público. Exclusiva entre aspas, porque depende da Câmara Municipal, né, no caso do prefeito. E ele vai levantar também alguns problemas atuais no que diz respeito ao orçamento público. Uma delas é as discussões sobre a vinculação do orçamento para o atendimento das prestações públicas de saúde e educação, por exemplo. Aqui eu cito um exemplo atual, né, do TCE, que modificou o entendimento dele na questão da aplicação dos mínimos constitucionais da saúde e educação. Não sei como é que estava entendendo antes. Acredito que seja essa aplicação dizer respeito às despesas empenhadas. Mas aí o tribunal mudou o entendimento, colocou isso para despesas pagas. E aí, meu amigo, como é que a simples modificação nesse estágio da despesa causa um grande comprometimento ao aplicador, né, ao administrativo. Como é que do nada muda o critério, né? Mudou o critério e aí agora não é mais despesa empenhada, é despesa paga. É porque antes dava tudo para meter lá, empurrar para debaixo do tapete, colocar em resto a pagar e ok, você não era responsabilizado, porque mínimo condicional, a aplicação do mínimo condicional é algo que é suscetível à intervenção, né? A intervenção federal, no caso do Rio de Janeiro, intervenção federal. Mas essa mudança desse critério ferrou geral, né? Ferrou geral. Além de ferrar o estado do Rio de Janeiro, deve ter ferrado uma porrada de município aí no Rio de Janeiro que não tem nenhum sistema de contabilidade organizado para saber o que é empenhado ou saber o que é pago. E outro problema orçamentário atual é justamente as prestações não autorizadas no orçamento, mas que pelo Poder Judiciário são garantidas, né? Por exemplo, quando a STJ garante o pagamento de despesas para um tratamento médico no exterior, né? Então é algo bem delicado, né, esses problemas orçamentários atuais. Tenho mais para falar, acho que dá para falar em 3 minutos, antes de fazer um vídeo 2, a questão do princípio do reserva do possível. E aqui falei princípio, mas equivocadamente, porque não se trata de um princípio e nem de um limite dos limites, mas é um conceito, segundo o autor, Lobo Torres, um conceito heurístico aplicável aos direitos sociais. E aqui em negrito para vocês, sociais, direitos sociais. Que na Alemanha eles fazem essa distinção também de direitos sociais e direitos fundamentais. Bastante acertado. E aqui vai equivaler à reserva democrática, no sentido que as prestações sociais se legitimam, né, pelo princípio democrático da maioria e pela sua conceição discricionária do legislador. Os direitos sociais, das prestações sociais, quem define isso é o legislador. Não é seria algo contra-majoritário dos próprios poderes judiciais definirem o que tem que ser aplicado em política pública ou não. Porque direitos sociais basicamente é política pública. Então não vai se confundir com a reserva do orçamento, que pode se incorporar à pretensão do direito social e vir a ser concedida pelo legislativo. Destaco aqui que essa expressão foi criada pelo Tribunal Constitucional Alemão na possibilidade do judiciário criar vagas, né, para uma faculdade de medicina para estudantes habilitados no vestibular, mas não classificados. Tinha 10 vagas, tu passou em 14º, mas tu foi classificado, foi habilitado no caso, né, porque habilitava até os 20 primeiros, mas tu não passou entre os 10, tu não tá classificado, né. Então veja que esses estudantes que passavam ali na sobrinha, né, o 11º, 12º, 13º, 14º,
tentaram ali morder, né, a vaga, mas não conseguiram, porque se assim fosse, essa garantia da liberdade individual dessas quatro pessoas aí iriam comprometer outros direitos sociais, outros direitos envolvidos que não o direito da faculdade. Vou fazer uma pausa aqui